Isto é o Kids Go Time. Kids Go Time. Um só Jesus, és o único para quem eu vivo. Um só Jesus, és o único para quem eu vivo. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Kids Go Time. Estão prontos para ouvir mais uma história espetacular de Jesus? Sim? Então, primeiro vamos aprender o versículo desta semana, que é muito simples, é muito pequenino e vamos aprender com gestos. Então eu vou dizer e vocês repetem em casa, ok? Então, tudo é possível àquele que crê. Marcos 9:23. É muito fácil, não é? Vamos dizer outra vez, todos juntos? Então, tudo é possível àquele que crê. Marcos 9:23. Vocês lembram-se quando Jesus pegou em 5 pães e 2 peixinhos e deu de comer a mais de 5.000 pessoas? Foi espetacular, não foi? E no fim do piquenique, o Pedro, o João e o André e os outros discípulos estavam cansados. Tinha sido um dia maravilhoso. Tinham visto que tudo é possível àquele que crê. Eles tinham ajudado a dar de comer a essas pessoas todas e no fim conseguiram recolher 12 cestos com comida. Mas estava na hora deles partir, de ir embora. Meteram os cestos no barco e disseram: "Oh Jesus, nós vamos entrar no barco. Está na hora de ir para casa." Mas Jesus ainda não estava pronto para partir. "Vocês podem ir indo para o outro lado do mar da Galileia, enquanto eu me despeço da multidão. Depois eu vou lá ter convosco." O Pedro e os outros entraram no barco. Ele, o André, o Tiago e o João eram pescadores, não eram? Por isso eles estavam habituados a pescar toda a noite. Mas nessa noite eles estavam muito cansados. Ainda para mais, o vento estava a vir com muita força contra eles e era preciso usar os remos para conseguirem avançar lentamente. No início eles estavam a falar de tudo o que tinha acontecido naquele dia, como tinha sido espetacular. Mas à medida que o vento ia ficando mais forte, as ondas ficavam cada vez mais altas, mais empoladas e tornava-se cada vez mais difícil de avançar. Se calhar aqueles que não eram pescadores já estavam enjoados com o movimento das águas para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Ao anoitecer, Jesus subiu para um monte para orar. Ele sabia que precisava de passar tempo com o Pai, louvando, enchendo-se de fé e recebendo novas forças do Espírito Santo. Ele sabia que tudo é possível àquele que crê. Depois de passar bastante tempo em oração, Jesus decidiu ir ter com os seus amigos. Ele viu que lá ao longe estava o barquinho deles a tentar andar, só que as ondas estavam enormes, mas já estavam bem longe da terra. Bem, lá no barco, o Pedro, o Tiago, o João e o André e os outros discípulos batalhavam contra as ondas. Parece que o próprio vento tinha vozes e gritavam em torno deles. Já era alta madrugada, estavam exaustos e parece que nunca mais chegavam ao outro lado. De repente, alguém deu um grito. "O que é isto? Eu vi ali qualquer coisa aproximar-se sobre as águas." Olharam todos, tentando descobrir o que é que ele tinha vislumbrado. Era uma figura branca que se aproximava deles por cima da água. Ui! Eles sentiram um calafrio nas costas e começaram a suar. Ficaram aterrorizados de medo e gritavam: "É um fantasma! É um fantasma!" Mas de repente ouviram uma voz que dizia: "Coragem! Sou eu! Não tenham medo!" Sabem quem era? Era Jesus. Era Jesus andando sobre a água. Subia e descia aquelas ondas enormes sem dificuldade nenhuma. Ufa, que alívio! Mas também que surpresa! Como é que era possível? Mas Pedro lembrou-se de tudo que Jesus lhe tinha ensinado. Ele estava-lhes a ensinar que tudo é possível para aquele que crê. De repente ganhou coragem e chamou: "Senhor, se és mesmo tu, manda-me ir ao teu encontro por cima das águas." "Vem", respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, fixou os olhos em Jesus e começou a andar sobre a água na sua direção.
Consegues imaginar? Começou a andar, a subir e a descer as ondas por cima da água. Mas de repente tirou os olhos de Jesus e reparou no vento e nas ondas à sua volta. E pensou, o que é que eu estou a fazer? Ficou cheio de medo e começou a afundar-se. Então gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Imagina o alívio de estar ali nos braços de Jesus, bem seguro. Então Jesus disse, ai Pedro, homem de pequena fé, por que é que duvidaste? Com o braço de Jesus a segurá-lo, entraram no barco e logo o vento parou. Conseguem imaginar o que é que sentiram aqueles discípulos? Sabem o que é que eles fizeram? Começaram a adorar a Jesus e a louvá-lo e disseram, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Este amigo maravilhoso merece todo o louvor e adoração. Eles perceberam que Jesus comanda o mar, o vento e até anda sobre as águas. Mas eles perceberam outra coisa muito importante. Se nós fixarmos os nossos olhos em Jesus e olharmos só para Ele, podemos fazer as mesmas coisas que Ele fez, como o Pedro anda sobre as águas. Não é incrível? Mas sabes, Jesus diz o mesmo para mim e para ti. Tudo é possível àquele que crê. O Pedro, olha, ele nem podia acreditar. E tu acreditas? Se tiveres fé em Jesus, se manteres os teus olhos fixos nele, podes fazer as coisas que ele fazia. Por isso é que o versículo 2 diz, tudo é possível àquele que crê. Agora tenho 3 perguntas para responderem em família. A primeira pergunta é a seguinte. O que é que aprendemos sobre Jesus nesta história? Segunda pergunta. Como é que ele se enchia de fé? O que é que Jesus fez para ficar cheio de fé? Acham que o Pedro... Esta é a terceira. Acham que o Pedro teve fé ou não? E porquê? Então, passem algum tempo em família a falar sobre estas coisas, a responder às perguntas para ficarem também cheios de fé e orem juntos sobre isso. Tchau! Isto é o Kids Club Time. Kids Club Time. Kids Club Time é um momento muito louco para juntar toda a família lá em casa. Há história, há versículo, há perguntas e risadas. Venham todos juntos, é muito divertido. Kids Club Time tem histórias da Bíblia mesmo incríveis. Kids Club Time, não precisas de ser um sabichão. Kids Club